Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez acolho você que está nos acompanhando neste itinerário quaresmal, não é? Aqui da comunidade Canção Nova do Rio de Janeiro. Sou o Padre Ricardo Rodolfo. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos começar, não é, esse terceiro tema desse itinerário quaresmal, que agora vamos falar sobre caridade, rezando, pedindo ao Senhor esta graça. E nós sabemos que esta graça, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz ser capazes de amar. Porque o amor do Pai e do Filho é transbordado pelo Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração mais uma vez, feche os teus olhos. E vamos pedir a Deus esta graça, que é a graça maior, que é a graça do amor, da caridade. No fim dos tempos, o que restará para nós é o amor, porque o amor todo vence, o amor todo suporta. O amor nos faz realmente nos entregar à vontade de Deus. O amor nos faz viver a vontade de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o nosso coração seja entranhado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Senhor, faz com que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo, como nos diz a carta aos Filipenses, no capítulo 2. Senhor, porque se nós amarmos como Jesus amou, nós chegaremos à plenitude do amor, Senhor. Por isso nós te pedimos agora, derrama a Tua graça, derrama Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos viver, Senhor, de forma correta, Senhor, o verdadeiro amor que vem de Ti. Por isso dá-nos esta graça nesta hora. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim como a conversão interior que nós ouvimos nos leva para uma vida de oração, a vida de oração nos abre a viver uma das maiores virtudes que o próprio Jesus veio nos ensinar, que é a caridade, ou seja, o amor. Mas é um amor desinteressado. É um amor de oblação, de doação. É um amor que faz na gratuidade, sem esperar nada em troca. E a caridade, então, ela vai nos abrir este horizonte para este crescimento espiritual. Qual que é o intuito de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, nessas temáticas que nós temos abordadas? Viver um crescimento espiritual. A Quaresma deve nos levar a isso, a um crescimento espiritual. E este crescimento espiritual, meus irmãos, ele é importante, porque vai fechar todas as brechas, não é, para que o pecado possa entrar na nossa vida. Fecha. E por isso, meus irmãos, neste tempo favorável que é a Quaresma, o próprio Bento XVI, né, vai nos dizer que a caridade é amor recebido, é dado, é graça, amor revelado e vivido por Cristo. Lá, não é, na encíclica Deus Caritas Est. O próprio Bento XVI, né, esse magnânimo, né, que a igreja chama, né, este grande teólogo dos nossos tempos, que há pouco faleceu, mas que nos deixou um grande legado para que eu e você possa viver nessa Quaresma, crescer nessa virtude, o amor. Quero falar de novo aqui aquilo que ele nos fala. A caridade é amor recebido e dado, é graça, amor revelado e vivido por Cristo. E assim, meus irmãos, a caridade é a virtude entranhada na vida de Jesus em seus atos. Percebe-se que tudo que Jesus fez, Ele fez por amor. Ele fez com amor. Quando Ele olha a pecadora caída, Jesus olha com amor. Quando Jesus passa na coleteria de impostos onde estava Mateus, quando Jesus disse, vem e segue-me, Jesus olhou nos olhos de Mateus com amor. Por isso Mateus seguiu. Pedro, Tiago, João, pescadores, homens simples. Pedro, de um temperamento fortíssimo, foi alcançado pelo amor. Por quê? Porque isso estava entranhado na vida de Jesus. Isso precisa estar entranhado na minha vida, porque assim eu vou crescer espiritualmente, porque eu vou me parecer com o Cristo.
O Cristo que veio para essa terra para fazer o bem, ou seja, para amar. Qual é o objetivo da quaresma? Fazer com que eu e você aprenda a amar. É uma virtude difícil. Não é no Evangelho que nós escutamos, não é? No domingo, último domingo antes da quarta-feira de cinzas, Jesus fala sobre o amor. Jesus fala, não é? Abençoai aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos, para dizer a importância da virtude da caridade, do amor. Por isso, meus irmãos, entranhado na vida de Jesus, em seus atos, é uma conversão profunda que todos nós precisamos viver. Ou seja, todos nós somos sujeitos de caridade. Todos nós somos chamados a sermos instrumentos desta graça para difundir a caridade de Deus e tecer redes de caridade. Olha para você ver, o próprio Papa Bento XVI está dizendo que nós somos instrumentos de caridade da graça de Deus e nós devemos tecer redes de caridade. Para que eu possa viver um crescimento espiritual, eu preciso viver essa rede de caridade, não é? Espalhar o amor, o bom odor de Cristo, como nos diz a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, o próprio São Paulo diz assim para nós: se não tiver amor, não sou nada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Como é que eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se eu não sou um homem que vive a virtude da caridade? Porque o próprio São Paulo está dizendo: se não tiver amor, não sou nada. Percebe-se que a conversão interior nos leva para a oração, na intimidade com Deus, que vai nos levar à caridade, ou seja, uma das maiores virtudes que Jesus nos pede a viver. Se não houver a caridade, eu não sou nada. Não somos nada sem o amor. É o amor que vence o orgulho, é o amor que vence o ódio, é o amor que une as pessoas. E por isso, meus irmãos, também o evangelista São João vai nos dizer: quem não ama permanece na morte. Percebe-se que nós estamos no itinerário quaresmal para que nós vencemos as trevas dos nossos pecados que nos mantém na morte. Mas por que muitas vezes estamos ali e permanecemos na morte? Porque nós não amamos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, como eu disse também lá no primeiro vídeo, se nós buscarmos somente as coisas exteriores, mas se não tiver amor, nada vai valer. Por isso, não permaneça na morte, ame. Se você não ama, você permanece na morte. Está lá em João, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14. E segundo o teólogo Francisco Faus, um teólogo da congregação da Opus Dei, não é? Ele vai dizer assim: o amor é a alma das virtudes cristãs. Meu Deus do céu! Se São Paulo diz que sem amor nós não somos nada, se o próprio São João diz que quem permanece na morte é porque não ama, o próprio Francisco Faus vai dizer que o amor é a alma das virtudes cristãs. Então está aí. Esse itinerário você precisa buscar de forma muito profunda, porque a caridade é importante para esse crescimento espiritual que nós buscamos. Não é isso que você tem buscado nessa quaresma? Não é isso que você tem tentado, não é, se assemelhar mais ao Cristo? Porque, meus irmãos, pois ela é a virtude que funde inseparavelmente o amor de Deus e ao próximo. Ou seja, o amor de Deus nos aproxima do próximo, se aproxima de você. E por isso, busque isso com toda a força do seu coração. E para terminar, meus irmãos, minhas irmãs, a virtude, não é, da caridade, ela é chamada de virtude teologal. O que significa isso? Significa que Deus já inscreveu isso no nosso coração, ou seja, nós já nascemos com esta virtude, mas que ela precisa ser desabrochada por nós. E por isso, não é, a própria igreja diz, ela desabrocha em nós por meio de uma profunda conversão interior, que nós falamos no primeiro vídeo, que vai nos levar a viver uma vida regada de oração. Olha só, tudo interligado: oração, vida interior, não é? Caridade. Para dizer,
pois a caridade é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Você ama o seu próximo, você ama o seu cônjuge, você ama os seus filhos, você ama as pessoas que Deus colocou na sua vida por amor a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, crescemos nessa quaresma, nessa virtude. Eu amo todas as coisas, eu amo todas as pessoas por amor a Deus. Se não for por amor a Deus, nós vamos amar de forma defeituosa. E aí, meus irmãos, é uma exigência do próprio Jesus que faz da caridade novo mandamento. E nós, como discípulos de Jesus, devemos imitá-los, pois este amor que recebemos dele, não é? Como o próprio João, no seu Evangelho, capítulo 15, versículo 9, diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor, e ainda, este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E por fim, meus irmãos, quero terminar com uma frase também, não é? Ali do livro de Coríntios, 1 Coríntios 13, 13, diz assim: o itinerário quaresmal deve nos levar à perfeição e à intimidade profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a caridade é o vínculo da perfeição. Quer chegar à santidade? Quer chegar a esta perfeição? Quer chegar ao céu? Seja um homem virtuoso pela caridade. Que a caridade te ajude a buscar a cada vez mais, não é? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe, e fica aí o desafio de procurar alguém que você, né, precisa demonstrar este amor, liberar o perdão, né, reconciliar-se com ele, para que você possa viver com seu coração em paz. Este é o desafio, né, colocar em prática, né, a caridade que nos leva ao encontro do próximo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.